Outro também assim se expressou: Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Jesus demonstrou especial afeição pelas crianças quando disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Mais ainda, quando erramos no campo da sexualidade ou em qualquer outro campo, nós não precisamos passar o resto da vida carregando uma culpa por um pecado que pode ser perdoado, desde que nós, como aprendemos igualmente na palavra de Deus, nos aproximemos de Deus, que nos perdoa completamente se o buscamos arrependidos e dispostos a uma vida longe do erro. Terceiro, a Bíblia diz: não matarás, mas há situações que relativizam este absoluto de Deus. Uma mãe que gera um filho em consequência de uma relação sexual não consentida, abuso constante, estupros, pode ter o filho ou abortá-lo? Uma mãe cuja gestação lhe traz o risco de perder a própria vida, pode escolher não ter a criança? Uma mãe cujo filho está mal formado no seu ventre, com anencefalia, por exemplo, pode escolher abortar o bebê? A prática jurídica brasileira diz que sim. No caso dos bebês mal formados, anencéfalos, já houve no Brasil 350 alvarás permitindo esta prática médica, e nesse ano ainda o Supremo deverá liberar uma resolução acerca deste assunto. Uma pessoa ameaçada de morte pode decidir morrer e não matar, ou matar para não morrer. O que eu vou dizer agora quer dizer o seguinte: a permissão não é mandatória, não é obrigatória. Ou seja, em Êxodo 22:2, nós lemos a seguinte instrução: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, isto é, em legítima defesa, o dono da casa flagra o ladrão e o mata, este que mata não será culpado de homicídio. Nos termos modernos, não haverá culpa se a morte do outro decorrer de legítima, mas legítima mesma, defesa. Esse versículo, então, de certo modo, relativiza, abranda o não matarás de Êxodo 27, mostrando casos concretos, que se aplica, por exemplo, a cristãos em guerra. Não escolheram estar ali, mas a sua pátria diz. Alguns decidem desobedecer, são presos até mortos porque desobedeceram, devem ser respeitados. E outros decidem obedecer, também devem ser respeitados. A permissão, portanto, ao aborto, nesses casos, não é uma imposição. Ou seja, uma grávida por estupro pode escolher ter o seu bebê para ficar com ele ou para entregá-lo à adoção. E pode escolher não ter o seu bebê. É uma questão de foro íntimo. E nós não podemos colocar sobre os outros cargas que nós mesmos não gostaríamos de carregar. Claro que a decisão não é fácil, mas nós sabemos que não é fácil.
viver. Quando o problema acontece mais próximo de nós, quem sabe com a nossa família, quem sabe conosco mesmo, um bom procedimento é não tomar sozinho a decisão. Além de ouvir pessoas que possam nos orientar, devemos orar para que Deus nos oriente, esperar que pessoas confiáveis, ponto de exclamação, orem conosco e por nós. Mas a responsabilidade, me refiro aqui a uma gravidez por aborto, uma gravidez por estupro, por abuso sexual, a uma gravidez de um feto sem chances comprovadamente de sobreviver, sem cérebro, por exemplo. Essa é uma decisão pessoal. Nós não podemos impor essa decisão sobre as outras pessoas. Devemos sempre entender que a decisão, seja qual for, está envolta num tremendo drama e que nós não devemos fazer juízos apressados, simplificados das coisas. Não devemos colocar sobre os outros cargas que nós não gostaríamos de levar. Devemos, sobretudo, amar a essas pessoas, sejam quais forem as suas decisões, porque tais pessoas continuam sendo nossas irmãs. Por último, aborto, portanto, é pecado. Mas há situações limite em que os que o praticam devem ser respeitados em suas decisões. Já é bastante o sofrimento do estupro, imenso o sofrimento de uma mãe com a vida no fio da navalha, para que lhe acrescentemos a culpa pela escolha do aborto. Entre os males, deve ser respeitada a escolha do mal menor. Não cabe aqui de modo algum a defesa do direito ilimitado ao aborto, baseado, como querem alguns, no desejo da mãe, ou do pai, ou de ambos. A atividade sexual deve ser desenvolvida no contexto do amor conjugal e da responsabilidade diante das suas possíveis consequências. A gravidez que não resulta destas situações limite, preconizadas pela atual legislação brasileira, deve ir até o fim. A possibilidade do aborto não pode ser estendida livremente para aqueles que escolheram um estilo de vida que atenta contra a santidade. Pastores, precisamos orientar sobre os vários temas da vida, embora a decisão caiba a cada um, sabendo que toda decisão tem o seu preço a ser pago, sabendo também que todos os prazeres da vida têm um preço a ser pago. De igual modo, em qualquer caso, cabem aos pastores tratar com respeito e carinho aqueles que erram. Respeito e carinho não significa concordar com as decisões que não podem ser aprovadas. Por isso, a comunidade de fé, sob a liderança do seu pastor, tem o dever de tomar cuidados para que o fato, o deslize, o erro, não seja visto como exemplo a ser seguido pelos outros. O nosso carinho, o nosso afeto não pode ser visto como uma aprovação à atitude tomada. Também isso implica em oração,
porque nesse campo também não há decisões fáceis. Mas a tarefa da igreja é aconselhar a partir da Bíblia, não impor.